Olá, meninos, tudo bem com vocês? Nessa quinzena, o assunto trabalhado de língua inglesa será o present continuous, tá? Esse assunto tem lá na página 160 e também tem algumas regras lá na página 39, um quadro de regras deste próprio assunto. E o que é o present continuous? O present continuous é um tempo verbal onde se usa uma ação feita no momento da fala, né? No momento presente. Então, essa ação feita no momento presente, ela tem continuidade, né? Ela se dá aí, está em andamento. É o que eu estou fazendo com vocês, né? Eu estou falando. Então, seria em inglês, I am speaking. Eu estou falando. Então, essa frase, eu estou falando, I am speaking, ela está no present continuo, porque é uma ação presente está em andamento. Esse andamento quem faz é um acréscimo, né? Essa progressão, digamos assim, esse continuous que é referente à continuação, ao que está sendo continuado, quem faz é o acréscimo de ing, né? Esse ing, ele será acrescentado no final do verbo, indicando ali a ação verbal. E esse ing, ele tem como tradução indo, ando. Example, speak, que é o verbo falar. Se eu colocar ing, fica speaking, ou seja, falando. Dance, é o verbo dançar. Se eu colocar ing, fica dancing, dançando. Play, brincar, playing, brincando. Walk, caminhar, walking, caminhando. Então, percebam que a tradução é indo, ando, né? A tradução aí com o verbo com o acréscimo de ing. Vamos agora entender como é a formação. Como é a formação da frase de um present continuous? Bem, a composição do present continuous é sujeito, né? Nome de alguém ou o próprio subject pronoun, pronome do sujeito, que são I, you, he, she, it, we, you, they, tá? Mais o verbo to be, que é o verbo to be no presente, porque é present continuous. Então, o present é o present do to be. Então, esse presente do to be precisa ser recordado, porque vocês já estudaram o verbo to be. Mas para poder saber o present continuous, precisa saber o present do to be, porque ele faz parte da formação, tá? Então, após colocar o verbo to be adequadamente, você vai pegar o verbo principal, que é aquele verbo que vai ser o verbo da ação, né? Do continuous, que é o do progress, e você vai acrescentar no final dele o ing para fazer a ação verbal. Um exemplo, o que eu tinha falado, né? I am speaking. Eu estou falando, né? Vamos recordar, antes da continuidade, aí o verbo to be, que ele é muito importante que vocês possam revê-lo, certo? Não tem no livro de vocês, mas vou colocar a tabelinha aqui no livro, ou no vídeo. Então, vocês podem pausar, escrever no caderno a conjugação do to be, para memorizar essa conjugação do to be no presente, porque ele é fundamental para o aprendizado do present continuous, ok? Olha só. Aí tá a conjugação do verbo to be. O verbo to be é um verbo muito importante, é o verbo ser, estar no presente. Ele é muito usado, vocês vão usá-lo até o terceiro ano, né? Então, toda a construção aí, ele é um dos verbos mais usados, né? Até pelo seu significado, que é o verbo ser e estar. A gente está trabalhando ele agora no presente, vocês vão ver ele em outros tempos, passado, futuro, perfeito, e vai ter diversos tempos verbais. Vamos focar agora nesse tempo verbal do to be, que é o verbo to be no presente. Aí tem a forma afirmativa, perceba que primeiro tem o subject pronoun, que é o pronome do sujeito. I, eu, you, você, he, she, it, né? He, ele, she, ela, it. Ele ou ela, para coisa ou animal, no singular. We, nós, you, vocês, they, eles ou elas. Ao lado desse pronome do sujeito, tem o to be, tá? Então, o verbo to be é formado por 3 verbos, que é o am, o is e o are. Cada verbo desse, ele vem acompanhado de um pronome adequado. Então, o am é só usado para o I, né? O sujeito I, eu, é usado somente o verbo to be am. I am, eu sou. O are é usado para you e para os plurais, né? Que é we, nós, you, vocês e eles ou elas. Que vai ser o verbo to be usado, vai ser o are. Nós somos, vocês são, eles ou elas são.
E por fim, tem o is, que é usado na terceira pessoa do singular, que são formados pelos pronomes he, she, it. Aí usa-se o is, ok? Essa sequência de sujeito e verbo é a forma afirmativa. Na interrogativa, a sequência ela é invertida. Primeiramente vem o verbo to be para depois vir o pronome, certo? A interrogação ela é feita dessa forma. Primeiro é o verbo para depois seu pronome. No final tem a interrogação. E na negativa, basta colocar após o verbo to be, né, que é o when, o is, you are, coloca-se o not, que no caso aí irá negar, né, é a negação. Lembrando, recordando aí a tabelinha do verbo to be, muito importante, pausem o vídeo, copiem no caderno para memorizar. Depois disso, vamos dar agora continuidade ao presente contínuo. Vamos lá. Continuando, aí tem uma frase do present continuo na formação negativa, né? Perceba que nós vimos lá que para negar o to be, basta colocar o not depois dele. Então, tem aí, ó, she is not reading the test, né? Ela não está lendo o texto. Ela não está lendo o texto. Então, she is aí, né? O she é o pronome, is é o to be, né? O not é a negação, então foi colocado not depois do to be is. Reading aí é o verbo ler, coloquei ing, formei aí a ação continuada, está lendo the test, né? O texto. Agora vamos para as frases interrogativas. Já na frase interrogativa, como eu já havia explicado para vocês, quem vem primeiro é o verbo to be, tá? Depois é o sujeito. Então, perceba que essa frase aí, o sujeito é the kids, as crianças. Então, não é um pronome. É um nome que substitui um pronome. Então, como é importante saber o significado dos pronomes para você saber qual verbo to be vai usar. Então, se eu não soubesse o que era the kids, eu não saberia se eu ia usar o are ou is. Então, a dica é quando a gente não sabe quem é o sujeito, obviamente que é importante saber, procurar no dicionário para aumentar o vocabulário, mas caso aí não saiba, como é que eu vou conseguir usar o to be? O to be no singular é o is e o am. A gente sabe que o am é usado só para I. Então, no singular usa o is e no plural usa o are. Como the kids aí tem um S no final, então eu já sei que aí é plural. Então, o to be do plural é o are, certo? O to be do singular é o is. Então, aí é are, porque estava substituindo the kids o pronome they, que é eles ou elas, tá? Como interrogativa, o que aconteceu? O to be veio antes. Are the kids playing on the backyard? Né? As crianças estão brincando ou jogando, né? Play é brincar ou jogar. Estão jogando no quintal? Né? É uma pergunta aí. Percebam aí que houve uma modificação no to be veio antes do sujeito, certo? Essa é a frase interrogativa do present continuous. Vamos agora para as regras. Então, assim, a regra básica é colocar ing no final do verbo, certo? Coloquei ing, as 3 letrinhas, ing, para fazer a ação verbal. Então, essa primeira dica aí tem justamente isso, né? Verbos terminados em consoante, basta acrescentar apenas ing. Exemplo, read, reading, ler, lendo, sleep, dormir, sleeping, dormindo, walk, caminhar, walking, caminhando, cook, cozinhar, cooking, cozinhando, watch, assistir, watching, assistindo. Perceba a pronúncia, eu nunca pronuncio o G, né? Eu pronuncio o in, apenas o in, né? Reading, sleeping, walking, cooking, watch, ok? Eu percebo que ali, por esse som de in mais intenso, eu sei que ali tem ing, então a tradução será com indo, ando. Lendo, dormindo, caminhando, cozinhando e assistindo, alright? Essas regras de acréscimo de ing no verbo se encontram lá na página 39 de vocês, tá? Uma tabelinha tem spelling rules, que é regras spelling rules, que são regras de ortografia, tá? Regras ortográficas, para se falar corretamente.
Aí tem lá a letra A, B, C e D. São 4 regrinhas, mas vamos ver todas aqui. Deve-se retirar o E, olha a segunda regra, tá? Se você observar que o verbo terminar em E, você vai tirar o E para acrescentar o ING. Deve-se retirar o E dos verbos terminados com essa letra antes de acrescentar o ING. Exemplo, take, né? Que é pegar. Tirei o E para receber o ING. Taken, pegando. Gente, cuidado, é quando terminar em E que você vai tirar, tá? Não é na vogal, certo? Então, é quando terminar em E. Tira o E e acrescenta ING. Making, que é fazer, fica making, fazendo. Organs, organizar, organize, organizando. Write, escrever, writing, escrevendo. Então, perceba, todos terminaram em E, foi tirado o E ao receber o ING. A próxima regra são alguns verbos de sílabas, como begin e prefer, né, verbo de 2 sílabas, cuja sílaba tônica, a última sílaba, tá? Que é o gin, e o fer, de begin é o gin, G-I-N, e de prefer é o fer, F-E-R. É tônico, ou seja, é forte. Quando acontecer isso, forma-se uma regra chamada CVC, que é uma junção de C é consoante, V é vogal e C é consoante, CVC. Quando acontecer isso, repete a última consoante, dobra, né, a última consoante para poder receber o ING. Então, begin, percebam, terminou em N, tem outro N ao receber ING. E prefer também. A mesma coisa, terminou em R, outro R ao receber ING. Aí, a última regra diz que os verbos terminados em IE, como lie e die, lie é o verbo mentir, die é o verbo morrer, troca-se o IE por Y. Eu tiro o IE, coloco o Y no lugar e depois é que eu vou acrescentar o ING. Então, lie, que é mentir, lying, mentindo, die, morrer, dying, morrendo. Percebam que trocou o IE por Y e depois acrescentou o ING, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procure no privado, para que eu possa explicar melhor e vocês entenderem. Mas se vocês voltarem ao vídeo, vocês vão conseguir assimilar todas essas regrinhas de present continuous que são fáceis de memorizar e assim vocês conseguirem fazer a atividade. Eu vou explicar rapidinho a atividade. A atividade que eu coloquei no roteiro foi a atividade da página 40 e 41, a questão 2, 3 e 4. Todos referentes ao present continuous. Na questão 2, vocês irão aí observar que tem 4 imagens. Vocês irão, primeiro, traduzir os verbos que tem em cima. To get, to burn e to add, né? Só tem 3 verbos. O primeiro, to get, ele já está dizendo que vai ser usado 2 vezes. Aí você traduz as frases abaixo de cada imagem, A, B, C, D. Traduziu a frase, você vai ver qual verbo combina melhor para aquela frase. Quando você descobrir qual verbo combina melhor para aquela frase, você vai usar o present continuous. Então, lembra da forma. Se já tem um sujeito, todos já tem um sujeito. Como a letra A, people. People é o sujeito. Eu não sei o que é. Então, o que eu faço? Vou no dicionário e procuro. Procuro o que é people. Quando eu já souber o que é o sujeito, eu vou ver qual o verbo to be adequado para aquele sujeito. Se for singular, é is. Se for plural, é are. Tá? Coloquei o to be adequado, vou pegar agora o verbo, que vai ser um daqueles 3 em cima que eu traduzi. O que combinar melhor eu coloco e coloco no final a terminação em ing, certo? A terceira, você vai fazer referente à segunda questão, né? Traduz as perguntas e responde referente à segunda questão. E a quarta questão é também formando frases com present continuous. Então, é importante saber a formação. Aqui nós já tínhamos visto, né? Que a formação do present continuous é o quê? O sujeito, né? O verbo to be, o verbo principal com a terminação ing. Pode ter também mais algum complemento da frase. Então, na quarta questão, ele dá 4 imagens, que você vai formar 4 frases de acordo com o que tem nas imagens. E ele dá um monte de palavras. Aí você vai fazendo aí, formando o present continuous. Na sequência de uma frase no present continuous. São frases, todas aí serão frases afirmativas na quarta questão. Então, vai começar com quem? Com o sujeito.
Então, na letra A, vê que tem várias pessoas. Então, vai ser o sujeito para eles ou elas, que é o sujeito they, certo? Ou então, posso colocar pessoas, né? Que no caso é people. Então, ou they ou people. Então, depois eu coloco o to be adequado, né? Is, are ou am. Pego o que combina mais pela imagem. Coloco NG e algum complemento, se caso houver. Ok? Então, façam atividade e bons estudos.